Olá, bem-vindos a mais esta nossa conversa, essa exploração mais a fundo. Hoje o nosso foco vai ser um versículo bem específico, sabe? Lá de Apocalipse 3, versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a nossa fonte para essa conversa é uma análise bem detalhada que vai fundo na exegese, no contexto da época e nas implicações teológicas, que são bem importantes. Então, a missão aqui é tentar desvendar o que essa frase quer dizer, né? O que seria essa coroa? E reter o que se tem. O que significa isso na prática? E, claro, a parte que mais talvez chame a atenção, como assim ninguém tome a tua coroa? A ideia de que algo tão valioso pode ser tomado. É intrigante. O que está em jogo aqui realmente? Qual o peso dessa advertência? Bom, vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que a gente precisa ir para a língua original, né? A palavra para coroa é central. Precisamente. No grego, a palavra é Stéphanos, e é fundamental, como a nossa fonte bem aponta, diferenciar o Stéphanos de outra palavra grega, diádema, o diádema. Ah, sim, tem diferença. Muita diferença. O diádema era a coroa real, sabe? O símbolo do poder, da soberania do rei. Já o Stéphanos era diferente. Era mais como a coroa da vitória, o laurel do vencedor que davam para os atletas que ganhavam nos jogos ou uma honraria cívica por algum serviço importante para a cidade. É um símbolo de conquista, de honra que veio depois de esforço, de luta. Entendi. A coroa do campeão, digamos assim. Exato. E o Novo Testamento usa Stéphanos sempre nesse sentido, de prêmio, de recompensa. Paulo fala disso, né? Em 1 Coríntios 9, ele compara os atletas buscando uma coroa que estraga, enquanto nós buscamos uma que não estraga, incorruptível. Em 2 Timóteo 4, ele fala da coroa da justiça que está guardada para ele. Tiago 1 e Apocalipse 2 falam da coroa da vida para quem persevera na provação, para quem é fiel até o fim. Todas essas passagens, elas ligam o Stéphanos com recompensa, honra, vitória, que vem da perseverança, da fidelidade. Perfeito. É a coroa do vencedor, então. Não do monarca. E o comando no versículo é krateissas a eixes. Krateissas a eixes. Que seria retém firmemente o que tens. Isso então quer dizer que o pessoal lá de Filadélfia, para quem a carta foi escrita, já tinha algo valioso, né? Exatamente. O que seria esse o que tens? A análise sugere o quê? A fé deles, as obras, o testemunho. Olha, é muito provável que seja uma combinação, sabe? A fé genuína que eles já tinham mostrado, a perseverança no meio das dificuldades, o testemunho fiel de Jesus que eles não negaram, como o próprio texto lá diz, eles já possuíam algo. Substancial. Por isso, a urgência segurem firme. E aí vem a parte que a gente falou, né? Inamitis labei, para que ninguém tome. A palavra tis é indefinida, significa alguém, qualquer um. E isso, segundo a fonte, abre a possibilidade da perda dessa coroa prêmio acontecer por caminhos diferentes. Como assim? Bom, poderiam ser fatores de fora, né, tipo a perseguição forte da época minando a fé, ou o engano de falsos mestres levando a pessoa para longe da doutrina certa. Ou então fatores internos. Internos. Tipo uma apostasia mesmo, abandonar a fé conscientemente. Ou até uma negligência espiritual, sabe? Uma apatia que vai crescendo e a pessoa, na prática, acaba abrindo mão do direito à recompensa porque não perseverou, não foi fiel até o fim. Seria como um atleta que larga a corrida no meio do caminho e, claro, não ganha o prêmio. Faz sentido. E para dar mais peso a isso, é bom lembrar de Filadélfia, né? A fonte ajuda a gente a ter uma ideia de como era lá. O que sabemos sobre eles especificamente. Filadélfia, bom, era uma cidade importante na Lídia, onde hoje é a Turquia. E tinha umas coisas marcantes. Primeiro, ficava numa área de muitos terremotos, a cidade mesma já tinha sido destruída e refeita. Talvez essa instabilidade física até refletisse de alguma forma as pressões espirituais que a igreja sentia. Segundo, era um polo de cultura grega,
mas também tinha forte presença do culto ao imperador romano. Adorar o imperador como Deus, algo que os cristãos não faziam, claro. Isso gerava muita tensão. E terceiro, o próprio Apocalipse menciona um conflito com a sinagoga de Satanás, que provavelmente era um grupo judaico ali da cidade, que era hostil aos cristãos. Então era um ambiente complicado. Muito. E o mais interessante é que Jesus elogia Filadélfia justamente pela perseverança, mesmo tendo pouco poder, como diz lá em Apocalipse 3:8. Isso sugere que era uma comunidade talvez pequena, sem muita influência social, sem muitos recursos, viviam pressionados. Agora, imagina nesse cenário o impacto de ouvir a promessa de receber um Estéfanos, uma coroa direto de Cristo. Uma honra divina, um reconhecimento do céu pela fidelidade deles. Isso contrastava demais com as honras passageiras de Roma ou com a oposição que eles sofriam. Era uma promessa de vindicação, de honra eterna, um combustível forte para continuar firme, né? Nossa, sim. Olhando por esse ângulo, a exortação ganha muito mais força. Ok, então temos essa comunidade pequena, pressionada, mas fiel, sendo chamada a segurar o que já tinha, com a promessa dessa coroa de vencedor. E aí a gente chega no ponto que a fonte destaca como crucial, e que pode até mudar algumas perspectivas. Essa coroa, o Estéfanos, ela representa a salvação, tipo ir para o céu, ou é algo diferente? Essa é a grande questão teológica que a análise mergulha. E a conclusão que prevalece, olhando como Estéfanos é usado no Novo Testamento todo, é que geralmente se refere a um galardão, uma recompensa específica pela fidelidade, pelo serviço cristão dedicado, por vencer as provações. Então não é a salvação em si. Parece que não. A salvação é sempre mostrada como um presente, um dom gratuito de Deus, recebido pela graça através da fé, é charis. As coroas da vida, da justiça, da glória incorruptível parecem ser facetas diferentes dessa recompensa futura, mas todas ligadas à conduta, ao serviço fiel do crente. Para deixar essa diferença bem clara, a fonte usa uma passagem-chave, né? 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15. Você pode explicar essa metáfora da construção? Parece que ajuda muito a entender salvação versus recompensa. Com certeza, é uma imagem muito forte. Paulo se compara a um construtor esperto que lançou o fundamento, Jesus Cristo. E sobre esse fundamento, cada um de nós edifica. Alguns usam material bom, que dura ouro, prata, pedras preciosas. Isso representa obras fiéis, serviço feito com amor a Deus. Outros usam material fraco, que não aguenta madeira, feno, palha. Isso pode ser obra feita com motivação errada, serviço superficial ou até pecados que a pessoa não confessou. Aí Paulo diz que o dia do julgamento de Cristo para os crentes vai mostrar a qualidade do trabalho de cada um, porque o fogo vai provar. O fogo prova a obra, então. Exato. Se a obra que alguém construiu em cima do fundamento Cristo resistir ao fogo, quer dizer, for aprovada por Deus, essa pessoa receberá galardão, recompensa. Mas se a obra de alguém queimar, essa pessoa sofrerá perda. Perda do quê? Do galardão, da recompensa ligada àquela obra ruim. Porém, aqui está o ponto fundamental para a nossa conversa. Paulo diz que essa mesma pessoa será salva, todavia, como que pelo fogo. A salvação pessoal dela, que está baseada em Cristo, não se perde, mas ela perde a recompensa que podia ter ganho. A distinção é muito clara. Salvação garantida em Cristo, recompensa que varia conforme a fidelidade das obras. Nossa, isso é muito, muito claro. A imagem do fogo que testa a qualidade do serviço e não se a pessoa é salva ou não, é poderosa. E tem outra analogia de Paulo que reforça isso, né? A da corrida. Sim, sim. Em 1 Coríntios 9, versículos 24 e 25, Paulo pergunta: Vocês não sabem que numa corrida todos correm, mas só um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele compara a vida cristã com uma corrida, uma luta. Os atletas se disciplinam muito, se abstêm de tudo para ganhar uma coroa Estéfanos que estraga. E aí ele conclui:
quanto mais nós devemos nos disciplinar, nos esforçar, porque a nossa coroa Stephanos é incorruptível. De novo, a ligação direta. Esforço, disciplina, foco, perseverança na corrida da fé estão ligados a ganhar essa recompensa específica, a coroa. Isso complementa a ideia. Salvação é presente de graça, Efésios 2:8-9 é claro nisso, mas as recompensas futuras têm a ver com como a gente vive essa fé. Ok, então acho que esse ponto ficou bem estabelecido. Salvação é graça pura, presente. A coroa lá de Apocalipse 3:11 é galardão, prêmio de honra, ligado à nossa resposta fiel, à perseverança, ao serviço, tudo isso, claro, pela própria graça de Deus que nos capacita. É uma distinção vital. Agora, vamos para a parte talvez mais desafiadora que a fonte traz. A frase, para que ninguém tome a tua coroa. A análise sugere algo além da simples perda pessoal. Que história é essa de transferência? Exato. A fonte levanta essa hipótese bem intrigante. A advertência pode incluir a possibilidade de Deus, na sua soberania, na sua justiça, transferir a posição, a responsabilidade ou até a recompensa ligada àquela coroa para outra pessoa. Isso se o dono original se mostrar infiel ou negligente de forma persistente no seu chamado. Uau! É uma ideia forte, né? Precisa ser olhado com cuidado na Bíblia. Não é que alguém vai lá e rouba a coroa do outro, mas seria uma possível realocação feita por Deus baseada na fidelidade. Isso com certeza soa pesado e levanta perguntas. Que base bíblica a fonte usa para essa ideia de transferência de função ou privilégio por decisão de Deus? Você mencionou Saul e Davi. Sim, esse é um exemplo clássico que a análise cita. Lá em 1 Samuel 15:16, Saul foi escolhido, ungido por Deus como primeiro rei de Israel. Uma posição de imensa responsabilidade, privilégio. Mas ele foi desobediente. Repetidamente, ofereceu sacrifício que não podia, poupou o rei inimigo e o melhor do rebanho quando Deus mandou destruir tudo. Por causa dessa infidelidade, Deus, pelo profeta Samuel, diz para Saul: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E logo depois, Deus manda Samuel ungir Davi. A posição de rei, o privilégio, a responsabilidade foram tirados de Saul e transferidos para Davi, por um ato soberano de Deus, por causa da infidelidade de Saul. Um precedente bem claro de transferência de um papel dado por Deus. E a relação entre Israel e os gentios, em Romanos, como isso se encaixa? Em Romanos 11, Paulo usa aquela imagem da oliveira, né? Para falar de como Deus está agindo no plano da salvação. Ele fala de ramos naturais, representando parte de Israel que foram quebrados pela incredulidade, e ramos de oliveira brava, os gentios que foram enxertados na oliveira boa e começaram a receber a seiva da raiz. É uma imagem complexa, claro, não quer dizer que Deus substituiu Israel totalmente, longe disso, mas ilustra a soberania de Deus em redirecionar aspectos do seu plano, dos privilégios da aliança, incluindo os gentios de forma mais clara, como resposta à fé ou à falta de fé. Mostra um dinamismo de Deus na administração dos seus planos. E as parábolas de Jesus? Aquela dos talentos, por exemplo? Exatamente. A parábola dos talentos em Mateus 25 ou a das minas em Lucas 19 são exemplos ótimos para isso. Um senhor confia dinheiro, talentos ou minas, que representam dons, oportunidades, responsabilidades, aos servos antes de viajar. Quando volta, pede contas. Os servos que trabalharam fielmente e multiplicaram o que receberam são elogiados. Servo bom e fiel. Ganham mais responsabilidade, sobre muito te colocarei, e entram na alegria do Senhor, a recompensa. Mas o servo que enterrou o talento por medo ou preguiça é chamado de mau e negligente. O talento é tirado dele e, olha que interessante, é dado para aquele que já tinha mostrado mais fidelidade. O princípio é claro: fidelidade ganha mais, infidelidade leva à perda e à reatribuição da responsabilidade
e da recompensa potencial. Os paralelos bíblicos são fortes, dão o que pensar mesmo. Mas a pergunta que não quer calar é: se essa transferência de coroa, posição, recompensa é possível, isso significa que a pessoa perdeu a salvação? É crucial voltar àquela distinção. Não. A perda do Stéfanos, seja o galardão, a posição de honra futura, a responsabilidade ministerial, não é o mesmo que perder a salvação eterna. A referência lá de 1 Coríntios 3, do construtor que perde a obra, mas é salvo como que pelo fogo, continua sendo uma âncora teológica aqui. Essa interpretação da transferência não mexe na segurança da salvação pela graça de Cristo, mas ela eleva, e muito, o senso de responsabilidade, de prestação de contas e a seriedade com que a gente deve encarar a vida cristã, os dons, os chamados, a perseverança. Faz com que a nossa fidelidade contínua importe muito, para além da justificação lá no começo. E como as diferentes linhas teológicas lidam com essa tensão entre um Deus soberano, que pode transferir posições, e a nossa responsabilidade humana de reter o que tem. A fonte menciona isso brevemente. Por exemplo, numa perspectiva mais calvinista, que acredita na perseverança dos santos. Quem é salvo de verdade vai perseverar até o fim pela graça. A perda da coroa seria vista estritamente como perda de galardão, de posição de serviço ou honra, não da salvação. A própria perseverança é vista como dom da graça, mas as recompensas ligadas a elas são reais e podem variar. Isso tenta harmonizar a soberania de Deus na salvação com a responsabilidade humana pelas obras que vêm da fé. Outras perspectivas, talvez mais arminianas, que consideram a possibilidade de alguém se afastar da fé, ainda assim, muitas vezes, distinguem a relação de salvação com Deus dos galardões específicos. O ponto comum é que a Bíblia parece manter essa tensão. Deus é soberano e justo e pode realocar, como fez com Saul, e nós somos chamados a responder com fidelidade. Retenha o que você tem. O versículo é um chamado para a nossa parte na história. Entendido. Então, depois dessa análise toda, o que é a coroa, o contexto lá de Filadélfia, a diferença vital entre salvação e galardão e essa hipótese da transferência, qual é a grande mensagem para nós? O que tudo isso significa, assim, na prática? Por que essa exploração num versículo antigo deveria fazer diferença hoje para quem busca aqueles momentos de clique, de entendimento aplicável? Bom, acho que podemos resumir os pontos principais que a análise trouxe. Primeiro, a coroa de Apocalipse 13 e 11 é o Stéfanos, prêmio de vencedor, galardão pela fidelidade perseverante. É diferente da salvação inicial, que é só pela graça. Segundo, salvação é presente, seguro em Cristo. As recompensas futuras, como a coroa, estão ligadas a como vivemos a fé, como servimos, como perseveramos, e essas obras, claro, são fruto da própria graça de Deus agindo em nós. Terceiro, a advertência para que ninguém tome a tua coroa é um chamado muito sério para a gente vigiar, para ser fiel continuamente. A ideia de uma possível transferência divina de posição, responsabilidade ou recompensa como Saul e Davi, ou as parábolas, não significa perder a salvação, mas é biblicamente plausível e ressalta a importância da nossa administração e prestação de contas a Deus. E quais seriam as implicações práticas que a fonte sugere a partir disso? Como a gente pode trazer essa compreensão para a vida pessoal e para a dinâmica das comunidades de fé? A análise aponta algumas aplicações bem concretas, sim. Primeiro, a importância de ensinar claramente nas igrejas a diferença entre justificação, ser salvo pela fé, e galardão, receber recompensas pela fidelidade. Usar passagens como 1 Coríntios 3 é fundamental para evitar confusão, para não gerar aquela ansiedade sobre a segurança da salvação, sabe? E para motivar o serviço de forma saudável. Imagina um crente vivendo com medo de perder a salvação a cada erro, porque confunde isso com perder recompensa? Um ensino claro traz liberdade e foco certo. Sim, isso é muito importante mesmo. Segundo, a necessidade de enfatizar a responsabilidade e a prestação de contas. Nossos dons, talentos, posições de influência na família, na igreja, no trabalho,
não são para a gente. Vem com um chamado para sermos íntegros, administradores fiéis. Se um líder, por exemplo, cai em pecado sério e não se arrepende, as consequências vão além do dano pessoal. Pode haver uma perda daquela esfera de influência que Deus deu, e Deus pode levantar outros para cumprir aquele propósito. Terceiro, entender o aviso de Apocalipse 3:11 do jeito certo. Não é uma ameaça humana, nem um incentivo para competir com os irmãos para ver quem tem a coroa maior. A fonte alerta contra isso. O foco é a nossa fidelidade pessoal com o que Deus nos deu. O alguém que pode tomar não é um rival para a gente vencer, mas uma consequência da nossa própria possível infidelidade na forma como Deus administra as coisas. E quarto, a necessidade de equilíbrio pastoral. Não pode gerar um medo que paralisa de perder a salvação. E, claro, sempre tem que ter caminhos claros de arrependimento, perdão e restauração para quem tropeça, apontando para a graça de Deus que também nos ajuda a levantar e continuar a corrida. Excelente. Então, resumindo a mensagem central que fica dessa análise profunda, Apocalipse 3:11 não é para nos deixar com medo, mas é um chamado vibrante, urgente, encorajador, para a gente valorizar muito o que já recebeu em Cristo. A fé, o chamado, as chances de servir e se agarrar a isso com tudo, com perseverança, sabendo que tem uma recompensa real, pessoal, gloriosa, uma honra especial de Deus, esperando quem for fiel até o fim. Exato, e talvez um pensamento final para a gente levar para casa, sabe, que surge disso tudo, mas vai um passo além. Se existe essa dinâmica divina onde galardões, posições de honra, responsabilidades no reino podem potencialmente ser realocados com base na fidelidade que a gente demonstra, como que reconhecer essa possibilidade deveria mudar a forma como nós, como comunidade de fé, nos apoiamos, nos desafiamos e até cobramos responsabilidade uns dos outros na nossa caminhada e missão juntos. Será que isso nos levaria a cuidar mais não só da nossa própria fidelidade, mas também ajudar ativamente nossos irmãos e irmãs a reterem o que têm, a ficarem firmes para que eles também recebam sua coroa, sabendo que a fidelidade de todos glorifica a Deus e que as falhas, mesmo não custando a salvação, têm consequências reais na economia divina? Fica a reflexão. Uma questão realmente profunda e muito prática para a gente continuar pensando. Com essa reflexão, então, encerramos por hoje essa nossa exploração detalhada sobre este versículo tão rico de Apocalipse.